Olá, galera do sexto ano, estamos aqui para mais uma aula online, com o professor Eduardo, que sou eu. E a nossa aula de hoje ela tem um cunho muito especial, mas antes disso eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam se cuidando. Como sempre, vamos iniciar com a nossa mensagem, E hoje eu trago a mensagem de um grande artista que é o Charlie Chaplin, que diz o seguinte: a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios, por isso cante, dance, ria e vive intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. E é com essa mensagem, com este momento que a gente vai falar a nossa agenda de hoje. A agenda de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre o capítulo 5, onde o capítulo 5 ele vai falar sobre o teatro para ser, para interpretar, como era o teatro antigamente, como é o teatro agora, e aí vai ficar uma atividadezinha em PDF para vocês, é uma atividade prática, que eu espero que vocês gostem. Então, vamos iniciar nossa aula? Antes de começar a nossa aula, eu trago uma pergunta para vocês. Você já assistiu a alguma peça de teatro? Alguém aí já assistiu? E como foi essa peça de teatro? O que ela falava? E quem nunca assistiu? Como deve ser essa peça de teatro? O que deve ter de elementos nessa peça de teatro? E é isso que a gente vai debater durante o nosso capítulo todo. Vamos falar um pouquinho sobre o teatro, como ele surgiu. Será que existia teatro antes? Será que o teatro é uma coisa de agora? O que as peças de hoje? Quais os teatros cearenses que existem? Tudo isso a gente vai viajar dentro do nosso capítulo deste livro. Então, vamos lá iniciar. Bom, como a arte de representar, o teatro ele é a arte de representar alguma coisa. Então significa que nós sempre fomos atores desde quando era criança. Como assim, professor? Intuitivamente a gente acaba trazendo o teatro para a nossa vida. Quando a gente imita alguém, quando a gente imita um som de algum animal, tudo isso já é uma forma de atuar. Você está representando algo que não é você. Você está fazendo uma atuação. Então, neste momento, todos nós somos atores. Quando alguém está com raiva de alguma coisa, que imita alguém, isso também é uma forma de teatro. Então, dentro do nosso ser, algum momento fomos teatro, algum momento estivemos representando alguma coisa, algo ou alguém. E o teatro ele pode assumir diversas formas. O teatro ele é uma cultura efêmera, que ele nunca é igual. E o teatro ele trabalha principalmente com uma coisa bastante importante, que é a imaginação. A partir daí você consegue fazer atuações de objetos, atuação de certas pessoas, e tudo isso utiliza muito a imaginação, como vem falando aqui. Por fim, o teatro, a gente acaba imaginando que o teatro surgiu na Grécia. Mas, na verdade, o teatro, ele, como é uma atividade itinerante, que a gente já vinha praticando ela desde quando nasce, existem registros do teatro primitivo, como a gente conversou até quando a gente falava sobre a arte na pré-história. E aí, nessa arte primitiva, era uma forma diferente de fazer teatro. Como assim, Eduardo? No período da pré-história, eles, para chegar próximo dos animais, vocês lembram que eles tinham que imitar os animais, eles tinham que tentar fazer o som para que ele se aproximasse do animal e tivesse a caçada. Então ali já era uma forma de ter teatro, deles estarem atuando neste momento. Então, por isso que não se sabe ao certo de quando surgiu o teatro, quando essa prática, mas existem pequenos registros que formam essa manifestação artística. No momento, eles não chamavam de teatro, mas eles faziam essa manifestação indiretamente. Então, gente, o teatro em si, essa palavra em si, ela veio surgir bem depois. Qual período? No período da Grécia Antiga. Mas a gente não pode dizer que o teatro surgiu na Grécia. O teatro ele já vinha bem antes da Grécia. Mas essa palavra, teatro, que significa local de assistir, realmente surgiu neste período da Grécia. Então, ele imitava os animais, os homens, eles imitavam pessoas, mas essa prática mesmo de levar o teatro para a vida
Veio surgir no período da Grécia. E qual o sentido? No sentido religioso. A gente pode lembrar um pouquinho do capítulo passado, onde vinha falando um pouquinho sobre a mitologia. E uma das pessoas que faz parte dessa mitologia, que a gente conhece ele como Deus, ele é o Deus Dionísio, o Deus do vinho, o Deus da festança. Então fizeram essas peças de teatro com esse sentido religioso, dessas manifestações, para falar com Dionísio. Era uma forma de expressão a esse Deus. E o teatro ele teve essa origem na Grécia. Eles imitavam algumas mitologias. Os principais gêneros que tinham composto era a tragédia e a comédia. E a gente vai entender agora um pouquinho sobre essa diferenciação desses dois gêneros teatrais. A tragédia, como o nome mesmo já diz, ele apresentava uma das principais características, que era o terror. Eles tinham essa questão de fazer o público ter piedade. Era um gênero um pouco mais voltado para os nobres, para as pessoas da alta sociedade. Então, diferente do drama, a tragédia, o herói ele sofria sem culpa. Era como se o destino dele fosse traçado, principalmente pela questão do oráculo. E aí era um sentimento onde não tinha reversível. A pessoa nasce com aquele destino e ela tem que seguir aquele destino à risca. Por mais que o herói ele tente não seguir, ele acaba caindo sempre nessa questão do oráculo, como se o nosso destino ele estivesse predestinado. Tudo isso tem que acontecer dessa forma. Um dos exemplos clássicos que a gente pode observar bastante é o teatro Édipo Rei. O Édipo Rei, ele tem um destino traçado, que ele mata o pai dele, sem saber que é o pai dele, e ele acaba se casando com a mãe dele. Olha aí que terrível que acontece, né? E tudo isso ele faz sem saber que é o pai dele, que é a mãe dele, porque ele tinha o destino traçado a fazer isso. É uma história incrível, que é bastante conhecido como um dos clássicos do teatro. E como tragédia, a gente tem principais autores, que acredita-se que foi escrito mais de 300 peças, né, que fala sobre essas tragédias. Porém, com o decorrer do tempo, essas tragédias acabaram se perdendo. Como não tinha uma forma de deixar essas tragédias escritas, acabou se perdendo com o decorrer do tempo. Mas a gente conhece algumas dessas tragédias, e os principais autores que a gente conhece é Esquilo, Sófocles e Eurípides. Passando para um pouquinho dessa parte da comédia, a comédia, como a gente consegue, como a gente conhece já, ela serve para fazer o povo rir. E geralmente essas histórias elas trazem um final feliz. Porém, as pessoas que assistiam essas peças eram uma pessoa um pouquinho da classe mais baixa. E aí poderia ser atores, também de estilo mais baixo. Apesar também de se apresentar, né, nas festas dionisíacas, o júri apreciava mais a tragédia, eram os nobres, como eu falei, e as comédias eram mais a população em geral. A tragédia sempre contava a história de deuses e heróis, e a comédia contava situações de homens comuns, geralmente criticando algumas ações das pessoas que eram comuns, que faziam parte daquela comunidade. E aí a gente tem as arenas gregas. As arenas gregas elas eram enormes, compostas por cerca de 20.000 pessoas, e elas tinham uma questão dos atores utilizarem as máscaras. A gente vai aprender depois um pouquinho de cada local que acontecia essas apresentações. E esses atores, eles utilizavam essa máscara. Geralmente essas máscaras tinham dois tipos de expressão que a gente conhece bastante, que é a do riso, que representa a comédia, e a questão mais triste, que é a da tragédia. Para que serviam essas máscaras? Bom, a arena, como a gente vai ver no próximo slide, ele é enorme. Como vocês já viram, cabia cerca de 20.000 pessoas. Então, como as pessoas poderiam identificar a ação que aquele ator estava fazendo? Era através dessas máscaras. Essas máscaras, elas tinham uma expressão facial que diziam o que
a pessoa que está atuando, no caso o ator, ele estava sentindo naquele determinado momento, o personagem que ele estava representando daquele determinado momento. E aí a gente vai perceber também que essas máscaras elas vão ter uma utilização bem posteriormente em outros períodos do teatro. E também tinha a questão da ampliação da voz. Como a máscara tinha apenas o local de respirar e o local da boca, acabava se tornando como se o som abafado ele saísse apenas para aquele local. Então tinha ampliação das vozes. Também, outra coisa, uma curiosidade bastante legal da gente saber, é que os atores eles utilizavam geralmente botas de salto. Isso mesmo, botas de salto, para que eles ficassem maior e a população que estava assistindo, no caso o público, eles tivessem noção do que o ator estaria fazendo, para se aproximar cada vez mais da plateia. Outra coisa importante também da gente lembrar é que nessas festas dionisíacas, geralmente os atores eram os homens. As mulheres não participavam, apenas algumas vezes em questão de coro, mas que era muito difícil. Geralmente o coro era composto também por homens. Então, gente, fica aí a atividade agora para vocês. Antes disso, deixa eu mostrar a arena grega. E aí vocês observam a dimensão de quanto era grande essa arena para caber todas essas pessoas. Essas arenas ainda tem algumas delas, porém não são utilizadas, né, para atuar. E aqui é o local onde o ator permanecer atuando. Por isso da utilização dessas máscaras, para ter tanto essa questão de ampliação de voz, como também observar a expressão desses atores estavam fazendo. E a população se localizava principalmente nesses locais aí da plateia. A gente vai perceber depois, posteriormente, que esse estilo ele acaba passando por geração em geração até tornar o teatro que a gente vê hoje. O teatro grego ele traz essa questão da dimensão deles ficarem lá embaixo e as pessoas que estão assistindo, o público, ficar nessa parte superior. Enfim, gente, trago para vocês uma atividade, ela se chama Jogo das Expressões, eu vou explicar para vocês na aula do Meet. É algo bem legal e eu espero que todos vocês gostem. Eu espero que vocês estejam bem e que tenham aprendido. Beijão e tchau, tchau!